Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos dar continuação aí à nossa aulinha de história da semana passada, ok? Então, deixa a tia Valquíria falar uma coisa antes. Ai, tia Valquíria, ficar assistindo as videoaulas, não sei o que. Pessoal, eu sei que vocês têm um pouquinho de dificuldade na hora da leitura, muita coisa para vocês encontrarem as respostas das atividades. Vocês vendo a videoaula que a tia Valquíria disponibiliza tempo para fazer, a tia Valquíria tá lendo e explicando o que tem que explicar. Então, na hora de fazer atividade, vai estar mais nítido. Vocês não precisam nem ficar olhando pro vídeo, vocês podem deitar e ficar ouvindo a tia Valquíria falar, ok? Vamos lá, sem preguicinha hoje? Ok, vamos lá. Tô vendo que tem muita gente que não tá assistindo a videoaula, tá bom? São Jorge da Mina. Entre as diversas feitorias portuguesas estabelecidas no continente africano, está a feitoria de São Jorge da Mina, também chamada de Castelo de São Jorge da Mina. Foi fundada pelos portugueses em 1482 e está localizada no atual país de Gana. Alguém sabe onde fica o país de Gana? Na África. Inicialmente, nessa e em outras feitorias portuguesas na África, a intenção dos portugueses era intensificar o comércio com as sociedades africanas. Com o passar do tempo, São Jorge da Mina passou a ser uma das primeiras feitorias a servir de entreposto comercial para o tráfico de escravizados, prática que durou até meados do século XIX. Nessa e em outras feitorias, homens, mulheres e crianças escravizados permaneciam até que pudessem ser embarcados em navios. Então, eles iam para esses lugares aí, ficavam depositados, né, gente? Ficavam depositados lá até aparecer um navio lá que eles pudessem seguir para serem vendidos em outros lugares. A primeira foto aí é a do Castelo de São Jorge da Mina, né? O local foi restaurado na década de 1990 pelo governo de Gana e atualmente está aberto à visitação turística. Embaixo aí é o mesmo castelo, sendo que aí é uma gravura holandesa produzida no século XVIII. Essa feitoria foi dominada por holandeses a partir de 1637. Depois, no século XIX, chegou a ser controlada por ingleses. Virando a nossa página aí, vamos para a página 10 de História. África durante o tráfico de escravos. Já sabemos que entre o século XV e o século XIX, os portugueses e outros povos europeus construíram feitorias no continente africano, interessados especialmente no ouro e no comércio de escravizados. É importante compreender que desde tempos muito antigos, a África já contava com sociedades altamente desenvolvidas, organizadas em cidades, reinos ou grandes impérios. Na época do tráfico de escravos, que estamos estudando aqui, essas sociedades africanas também praticavam o comércio, a agricultura, o artesanato e tinham conhecimentos de metalurgia, cerâmica, engenharia, arquitetura, entre outros. Entre essas sociedades africanas estavam, por exemplo, o Reino do Congo e o Reino de Daomé. Vamos conhecer essas sociedades? Conhecendo algumas sociedades africanas. O Reino do Congo estava localizada na área que hoje corresponde aos países de Angola, República Dominicana do Congo e Gabão. Esse reino foi fundado no século XIII. Espera um pouquinho. E governado por um monarca chamado de Manicongo, que administrava 9 províncias. Gente, províncias são divisões administrativas de territórios. Tipo assim, o Rio de Janeiro
é o estado do Rio. Ele é dividido em vários pedacinhos chamados províncias, como se fossem as nossas cidades. Então, províncias. A prática comercial e o trabalho com a metalurgia eram os pontos fortes do reino. Esses habitantes vendiam e compravam metais, sal, tecidos e alimentos. Essa pintura aí, gente, é o Rei do Congo, de Jacques Grasset, de Saint-Sauveur. É uma pintura, né, do ano de 1797. Virando a nossa página, nós já estamos na página 11, hein? Todo mundo prestando atenção aí, pessoal. Segundo historiadores, grande parcela dos escravizados trazidos para a colônia, atualmente território brasileiro, em especial no século XVIII, eram provenientes de áreas próximas ao Reino do Congo. Algo semelhante ocorreu com o Reino de Daomé, fundado no século XVII e que localizava onde hoje está o atual Benin. O comércio e a produção agrícola, em especial de azeite de dendê, eram atividades muito importantes no reino. Porém, a partir do contato com os comerciantes europeus de escravos na costa africana, o reino de Daomé passou a ter participação intensa no tráfico de escravizados. Os governantes do reino regulavam a captura de indivíduos em geral, prisioneiros de guerra ou pertencentes a povos inimigos, para serem vendidos como escravos aos comerciantes europeus. Quem aí sabe o que é azeite de dendê? Vocês já ouviram falar? Na Bahia. Na Bahia, o azeite de dendê é muito conhecido. E também por quê? Porque na Bahia, eu acho que é onde foi concentrado mais números de escravos. Então lá tem muitos descendentes. Então eles trazem na tradição deles esse azeite de dendê. Entenderam? Vamos lá. É importante compreender que a prática da escravidão já existia em algumas sociedades africanas desde os tempos muito antigos. Em geral, tornavam-se escravos os prisioneiros de guerra ou os indivíduos que precisavam pagar dívidas a alguém, a chamada escravidão por dívidas. Essa não era uma atividade específica dos povos africanos, visto que registros históricos apontam esse tipo de escravidão desde os tempos muito antigos. Aí, olha, gente, isso daí é um monumento em memória à diáspora africana, quando milhões de habitantes da África foram retirados de seus territórios para serem comercializados como escravos nas colônias europeias. O monumento fica em Benin, na África Ocidental. Então, diáspora é exatamente isso. É o deslocamento forçado de grande número de pessoas para vários destinos diferentes. Então, a diáspora, gente, é esse momento aí que as pessoas são capturadas, são levadas à força. Eles não estão indo porque eles querem. Eles são tirados do país deles, da casa deles, da família deles e levados à força para serem vendidos, sendo forçados a trabalhar sem nenhuma remuneração, não é verdade? E vivendo como bichos, né? Infelizmente falar um negócio desse, mas é verdade. Nem alimentação direito eles tinham naquela época. Vamos lá para o desafio? Como se caracterizavam, de modo geral, as sociedades africanas na época do tráfico de escravos? Por que é importante conhecer as sociedades africanas daquele período? Hein? Debatam aí esse assunto entre vocês aí. Virando a nossa página e última página, ok? Vamos lá. Regiões de origem dos escravizados. A escravidão praticada na África era um pouco diferente da que estamos estudando aqui.
Isso porque, a partir do século XVI, a escravidão estabelecida pelos portugueses e por outros europeus tinha como base o tráfico de escravizados, ou seja, os indivíduos eram capturados, levados à força de sua terra de origem, que no caso a África, para outros continentes, a Europa e a América, para serem comercializados como mercadorias. Para saber mais sobre as origens dos homens e das mulheres escravizados e trazidos para a colônia, leia o texto a seguir. Chefes políticos e mercadores da África centro-ocidental, hoje região ocupada por Angola. Prestem atenção aí nos nomes, tá? Dos países, das cidades que a tia está falando. Forneceram a maior parte dos escravos utilizados em toda a América Portuguesa. No século XVIII, o comércio do Rio de Janeiro, Recife e São Paulo era suprido por escravos que vinham da costa leste africana, Oceano Índico, particularmente do atual Moçambique. No comércio baiano, a partir de meados do século XVII até o fim do tráfico, os escravos eram oriundos da região do Golfo de Benim, sudoeste da atual Nigéria. Aí é um retrato, gente, de uma mulher na condição de escrava, tá? Obra feita em 1865 pelo fotógrafo José Cristiano Júnior. Joguinho rápido, vocês vão saber por que eu falei para vocês gravarem esses nomes aí, ó só. No texto acima são citadas algumas regiões onde no passado os africanos eram capturados para serem vendidos como escravos. Identifique nesse texto os nomes de 3 países que na atualidade localizam-se naquelas regiões. Ficou fácil, não ficou? Então tá joinha. Olha, tiver necessidade, leiam de novo, releiam, prestem atenção, assistam o vídeo de novo, quem quiser assistir, tá bom? Isso é muito bom para vocês irem memorizando. Um abraço e até a próxima.